Eu sempre fui uma pessoa muito emocional. Eu sempre fui uma menina, uma adolescente extremamente emocional. Todos os seres humanos têm emoções. Todas as pessoas são emocionais em algum nível. É algo inerente do ser humano, do homem. Mas eu acredito fielmente que tem pessoas que são mais emocionais que outras. Ou dizendo melhor, eu acredito fielmente que há pessoas que não aprenderam a lidar com as próprias emoções, enquanto outras já aprenderam, já passaram pelo caminho que as fez aprender. Eu sou uma dessas pessoas que passei por esse caminho e ainda estou passando por esse caminho, ainda estou aprendendo a lidar com as minhas próprias emoções. E para quem chegou agora no canal, para quem não me conhece e não me acompanha no Instagram, eu sempre fui uma menina que sonhou muito grande, que sempre sonhou com uma carreira profissional, com ser uma mulher de sucesso. Eu sempre sonhei enfim, eu sempre quis alcançar as minhas coisas que eu tenho na cabeça. Sempre estudei muito para isso. E a minha falta de competência em lidar com as minhas próprias emoções me custou muito e ainda custa, só que bem menos que antes porque eu tô aprendendo. Em diversos momentos da minha vida, principalmente na adolescência, quando eu não entendia direito o que acontecia e as minhas emoções me afetavam ainda mais, eu deixei que todas as áreas da minha vida chegassem num estado caótico simplesmente porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Eu deixei que eu mesma chegasse em um estado assim, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Tudo me afetava, o meu passado me afetava, eu não sabia lidar com o meu passado, o meu presente me afetava, o medo do futuro me afetava, enfim, tudo, exatamente tudo me afetava. E quando eu entendi que, de fato, meu problema era esse, não aprender a lidar com as minhas emoções, tem um termo hoje que muitos falam, inteligência emocional. Pois é, nós precisamos alcançar a inteligência emocional, e não é tão fácil. Quando eu entendi que eu precisava disso, eu comecei a estudar muito. E tem um autor que eu já falei sobre ele aqui em muitos vídeos do canal. Atualmente, é um dos neurocientistas que eu mais leio livros. Ele fala muito sobre consciência, sobre cérebro e sobre emoções, corpo, mente. É Antônio Damasio. Os livros dele mudaram assim a minha vida completamente, porque eu entendi que o problema não são as emoções. Emoções são fontes de informação para o nosso cérebro, para o nosso próprio corpo. Uma tomada de decisão inteligente, ela exige a presença de emoção. E mesmo que discorde, tá? Não tem como você negar isso. Nenhuma tomada de decisão é completamente racional. Nenhuma. E nem é desejável que seja assim. Basicamente, o que são emoções? A definição desse neurocientista, Antônio Damasio, é um pouquinho complicada de se entender. Também eu acredito que porque ele foi um dos primeiros a adentrar nesse caminho da neurociência, de explicar mais o que são as emoções e o que são os sentimentos. Mas basicamente há uma diferenciação entre emoção e sentimento, tá? Emoção. O que são emoções? Emoções, poderíamos dizer que são as modificações fisiológicas, musculares, todas as modificações corporais que ocorrem no nosso corpo. É o que ele chama de execução da emoção. Quando você
tem medo, a emoção de medo, que parece algo muito abstrato, é algo bem palpável a partir do momento que você entende que quais, quais são as modificações fisiológicas, musculares, enfim, que ocorrem no seu corpo quando você tem medo. Seu cortisol aumenta. Quando você está em uma situação de perigo, de medo, de luta ou fuga, de estresse, seu cortisol aumenta. Esse hormônio cai na sua corrente sanguínea. Outros neurotransmissores são liberados no seu cérebro. Você começa a suar mais. Os seus músculos se preparam para você agir quando você tem medo. Todas essas modificações que ocorrem no seu corpo é o que ele chama de execução da emoção. As emoções nada mais são do que todas as modificações corporais que temos em um dado momento, devido a algum estímulo externo ou interno. E as emoções, ao que esse autor diz muito, é que, algo muito interessante inclusive, é que as emoções, elas são públicas e observáveis. Quando você vê alguém com medo, quando você olha para alguém com medo, você consegue identificar que a pessoa está com medo. A expressão facial dela muda, a voz muda, o jeito do corpo, quando alguém está com medo, muda a pessoa. Quando alguém está para baixo, fica assim, não fica assim. Diferente de quando alguém está com autoridade, otimismo, alegre, feliz. Os músculos, a forma do corpo muda quando você está com medo. E outras pessoas conseguem observar claramente. Agora, os sentimentos não são apenas as modificações corporais que temos. Sentimentos são totalmente subjetivos e individuais. Eu consigo perceber que alguém tem emoção de medo. Isso é observável. Mas eu não consigo nunca vou conseguir mensurar o que aquela pessoa está sentindo. Eu sei que ela está com medo, mas o sentimento eu não consigo ver, não consigo mensurar. É somente a pessoa naquele corpo, com aquele cérebro, consegue entender o que é o que ela está passando. Essa é a principal diferenciação entre emoção e sentimento. Sentimentos são totalmente individuais, subjetivos. Você pode afirmar, eu tenho medo, você também tem medo. Eu sei o que você está assim, eu entendo, você não entende. Isso é um ponto, quando eu descobri isso, eu inclusive parei de julgar muitas pessoas, porque a gente tem mania de ficar julgando. Eu já passei por isso, ela tá fazendo pouca, tá fazendo muito tempestade num copo d'água, você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Você não sabe. E aqui é que vem a grande questão. Nós temos o que ele chama de marcadores somáticos. O que são marcadores somáticos? Imagina, marcadores somáticos são as modificações que ocorrem no seu corpo em um dado momento, modificações fisiológicas, musculares, enfim, e que ficam marcadas no seu cérebro, tá? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de mapear o corpo. É como se fosse um scanner passando por todo o corpo. O cérebro tem essa capacidade. Então, a dor de barriga que você sente aqui é como se fosse um segundo plano. Você consegue trazer a dor de barriga, você consegue gerar uma representação dessa dor de barriga no seu cérebro. O nosso cérebro ele tem essa capacidade de fazer esse mapeamento corporal. É o que Damasio chama de imagens mentais. Marcadores somáticos são essas modificações que ocorrem e que ficam gravadas no seu cérebro na forma de padrões neurais, tá? Nosso cérebro ele tem neurônios que se conectam, que enviam mensagens, tá? Uns aos outros. E tudo que nós sentimos, nosso cérebro consegue deixar marcado. E uma característica muito interessante do cérebro que a neurociência já deixou muito clara para nós é que
Quando nós criamos padrões neurais na nossa mente, quando nós marcamos algo na nossa mente, quando aprendemos, quando mapeamos o corpo, quando mapeamos o mundo, enfim, isso nunca é apagado da memória. Você pode colocar algo, é como se fosse em cima, mas é como se fosse um giz que não pode ser apagado. Imagina que você tem um quadro e você escreve nesse quadro. O cérebro, ele é um quadro aonde você escreve coisas. Só que esse quadro, ele não tem um apagador. Então, se você escreveu algo nesse quadro, você não tem como apagar. Você vai ter que escrever algo em cima do que já existe. E guardem isso que eu tô falando, que vai ser muito importante. Imagina experiências passadas que você viveu na sua vida, experiências traumáticas de dor, de medo, de frustração, de pessimismo, de momentos difíceis, de perda. Imagina que, sei lá, tem o seu melhor amigo ou você namorava uma pessoa no passado e essa pessoa te traiu, te enganou, te machucou, te feriu de todas as formas. E você viu, teve um momento em que você viu essa pessoa te traindo, te machucando. O que você sentiu naquele momento? Todas as modificações fisiológicas, musculares, que ocorreram no seu corpo naquele momento, que aquela pessoa te feriu, ficaram marcadas. O seu cérebro mapeou o seu corpo naquele contexto e isso ficou marcado na sua memória na forma de um padrão neural. São os marcadores somáticos. Nunca mais é apagado. Você supera, você fica bem de novo, você fica alegre de novo, você aprende a lidar. Mas sempre vai estar lá. E aí no futuro, vamos supor que você conheceu outra pessoa. Uma pessoa agora direita, que te valoriza, que te ama, enfim. Mas você tem aquele resquício de medo, você tem aquele pé atrás, você tem dúvidas. Por quê? Porque você sabe do seu passado. Está marcado na sua memória, está marcado no seu cérebro. Só de pensar no passado, naquele contexto, naquele ambiente, e isso aqui é muito importante, ocorrem as mesmas modificações corporais que ocorreram lá. É como se você estivesse vivendo de novo. O nosso cérebro, simplesmente pela capacidade de imaginação, ele consegue, é o que Damado chama de reexecução. Ele consegue reexecutar algo como se estivesse ocorrendo, mas na verdade não está. Mas ele consegue simular, sabe? Fazer essa simulação. Como se você estivesse naquele ambiente de novo. E aí você gera as mesmas respostas hormonais, enfim, daquele contexto, sendo que você está em outro contexto, em outro ambiente, em outra época, em outro tempo. E isso para mim era um calcanhar, sempre foi um calcanhar de Aquiles, porque eu nunca aprendi a lidar com o passado, com traumas do passado, com frustrações do passado. Eu carregava isso, eu botava nas costas e carregava. E eu ficava revivendo. E sempre que eu vivia algo novo, revivia o passado. Então me atrapalhava. Era extremamente cansativo, difícil. Na minha adolescência, para quem não sabe, eu sempre estudei muito, sempre gostei de buscar conhecimento, sempre li muito. E eu fiz algumas provas militares. No ensino fundamental, eu fiz 2 provas. Eu passei nas provas, mas eu não fui classificada, né? Nas provas tem essa questão de você passar, então você alcança a pontuação mínima, mas ainda tem a questão de você ser classificada, que tem que alcançar a pontuação máxima. Tem um limite de vagas. E eu fiz essas provas, eu passei, mas não fui classificada. No ensino médio, eu fiz outra prova militar também. E eu passei e fui classificada, eles me chamaram. Mas a minha pontuação nessas provas poderia ter sido muito mais alta, muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito melhor se no meu período de estudo, se naquela época da minha vida
eu não estivesse destinado tanto tempo, tanto esforço mental, tanta energia cognitiva para lidar com as minhas emoções. Se eu não tivesse deixado tanto o que eu sentia me afetar, porque durante toda a minha adolescência eu fui uma adolescente que deixou tudo me afetar. Então eu gostava de estudar, gostava de ler, e eu ia sentar para estudar para uma prova, ia sentar para ler um livro. Eu não conseguia porque eu estava passando por alguma coisa e eu não aprendi a lidar com as minhas emoções. Ou naquele momento estava tudo bem, mas eu revivia o passado e isso ficava vindo na minha memória. E a minha atenção era afunilada para isso. O que ocorre quando você tem emoções é exatamente o que eu tô falando. A sua atenção, ela é afunilada para o objeto do pensamento, para o objeto em questão, para o que está tirando a tua paz. E quando você está em um estado mental negativo, tá? Quando você tem emoções negativas, ocorre algo ainda pior. A sua capacidade de processar informação, ela fica muito mais lenta e você perde a capacidade de processar mais informações ao mesmo tempo, porque a tua atenção ela está totalmente afunilada para aquela emoção negativa, para aquele pensamento. Diferente de quando você está em um estado positivo. Porque quando você está em um estado positivo, você consegue considerar mais variáveis ao seu redor. Você consegue processar informações de uma forma muito mais rápida, eficiente e com clareza. Então, eu posso afirmar com 99% de certeza que as minhas emoções foram uma das responsáveis por eu não ter alcançado melhores resultados na minha adolescência. Eu tô com 20 anos ainda, eu sou nova. Muitas pessoas podem virar e falar assim, você é nova, você tá aprendendo. Então, sim, mas nada apaga o fato de que as emoções foram um empecilho muitas das vezes, em muitos momentos da minha vida. E aprender a lidar com as minhas emoções é tão libertador, porque eu tinha a visão equivocada de que esse contexto nunca iria mudar, de que eu nunca iria aprender a lidar com as minhas emoções, de que eu nunca ficaria bem, de que isso não passaria, de que eu seria escrava do que eu estava passando. E não. Aquela frase, conhecimento é poder, é uma frase clichê, mas é uma das maiores verdades universais que podemos considerar. Conhecimento é poder. Depois que eu adquiri conhecimento, fui estudar mais sobre como lidar com as minhas emoções, tudo mudou. E é isso que eu tô tentando aqui fazer com você nesse vídeo. Eu anotei aqui 3 técnicas para você aprender a lidar com as suas emoções, tá? Uma técnica eu peguei de um livro, a segunda eu criei sozinha, claro, com auxílio de conhecimentos que eu fui pegando. E a terceira também foi de um livro. Então, primeira técnica do esvaziamento mental. Essa técnica é muito boa. Parece muito simples, parece boba, parece que não funciona, mas eu passei a fazer e funciona. Sempre que você estiver em um momento do dia e as preocupações estão vindo na sua cabeça, ou você está ansioso, você está com medo, você está estressado, você está com emoções muito afloradas, você está em um estado acalorado, ou você está em um estado também murcho, triste, não importa. Você vai pegar uma agenda e uma caneta, um lápis, tanto faz. E você vai anotar quais são as suas preocupações naquele momento. O que você está sentindo naquele momento? O que te levou a sentir o que você está sentindo? Qual ambiente você está inserido e que está te ajudando a sentir o que está sentindo? Ficou redundante essa frase. Você vai anotar as suas preocupações, os seus medos, os seus motivos de estresse, você anota as suas frustrações, tudo você vai colocar. E aqui a gente vai para a segunda técnica,
que tem tudo a ver com a primeira. Clareza, clareza mental. Você precisa aprender a alcançar na tua vida, no seu dia a dia, uma clareza mental muito forte, muito acentuada. Quando você for descrever o que está sentindo, descreve mesmo, detalha para si, ninguém vai ler aquilo, só você. Você pode ser o mais real possível, você pode falar a realidade nua e crua, não importa. Seja sincero, porque quando você alcança um nível de clareza, um certo nível de clareza, você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que está te levando a sentir o que está sentindo. Você sabe o que sente. Você sabe quais variáveis estão te ajudando a sentir o que está sentindo. Você pode, a partir dessa clareza, formular soluções e estratégias para lidar melhor. Clareza mental é a chave. Anota, detalhe e escreve. Terceira técnica, e é uma técnica que também mudou a minha vida, tá? Busque boas explicações. Procure olhar todas as situações da sua vida por outro ângulo. Isso aqui é muito importante. Todo contexto tem diferentes pontos de vista, diferentes percepções, diferentes ângulos. Eu posso olhar esse batom assim, ele vai ter a forma de um cilindro. Eu posso olhar só assim, eu vou mostrar só essa parte pra você e você vai falar que ele tem a forma de um círculo. Tudo é um ponto de vista. Busque alterar o ponto de vista pelo qual você está olhando uma determinada situação. As nossas emoções, elas afunilam tanto a nossa atenção, é como se elas nos cegassem. E você bate o pé, deixando bem claro que aquela situação é daquele jeito, porque você está sentindo tal emoção e você está convicto do que você sente e do que você está vendo. Quando, na verdade, a mesma situação pode ser olhada por um outro ponto de vista e um ponto de vista que vai ser muito mais eficaz e eficiente para a tua vida. Cultive a capacidade de criar melhores explicações. Imagina essa pessoa, do exemplo que eu dei mais cedo, sobre ser traído, e ela vivenciou isso. Por muito tempo ela pode se culpar, achar que a culpa é dela porque foi traída, ou que tem algo de errado com ela, ou que alguma coisa, não sei, ela vai tomar pra si, vai internalizar achando que algo tem a ver com ela. Quando na verdade a traição tem muito mais a ver com o outro, com a falta de caráter do outro. Com o moral do outro. A pessoa pode mudar o ponto de vista, criar uma explicação inteligente, tá? O que que é uma explicação inteligente? Uma explicação inteligente é aquela que faz você olhar uma determinada situação, considerar variáveis e faz você tomar decisões, faz você chegar a um nível de entendimento e de percepção que muda toda a sua tomada de decisão e te faz alcançar mais consequências positivas do que negativas. Isso é uma boa explicação. Quando você adquire um nível de clareza e você olha uma determinada situação por um outro ângulo, e o ângulo que você olha faz você tomar decisões, faz você ter comportamentos que te tragam muito mais bons frutos do que mais frutos. Isso eu diria que é uma boa explicação, uma explicação inteligente. Eu tenho cultivado muito esse hábito. E eu te convido também a cultivar aí na sua casa. Bom, por esse vídeo é só. Eu espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Todos os vídeos que eu trago aqui no canal é fruto de muito estudo e de muita prática que eu
tento executar na minha vida e trazer para vocês, que funciona o que eu já vivi. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vai me ajudar demais. Eu também vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. No Stories, diariamente, eu trago conhecimento sobre como funciona o nosso cérebro, como nós tomamos decisões, como nós pensamos, como nós geramos ideias. Eu falo também muito sobre neurociência, que inclusive é o vestibular pelo qual eu estou estudando agora. Vou fazer o vestibular de neurociência, eu quero fazer a faculdade, né, específica de neurociência. Então eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Eu também compartilho lá muito da minha rotina de estudos. Então, caso seja do seu interesse, você pode me seguir. Nós nos vemos no próximo vídeo.